Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente sábado, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Amanhã, Dia das Mães e clássico, hein? Teremos São Paulo e Palmeiras ou Palmeiras e São Paulo, já que o mando é deles. Jogo às 17h30, lá na Arena Barueri. Exatamente, não teremos o clássico lá no estádio do Allianz Parque. Não sei se está tendo show, né? Provavelmente, né? O último clássico do Palmeiras contra a equipe do Corinthians também foi na Arena Barueri, né? O Palmeiras acabou saindo vitorioso por 2-0 e cá entre nós. O Palmeiras vem vencendo todos os jogos aí nessas últimas partidas, né? Vence em Campeonato Brasileiro, vence em Copa do Brasil, vence em Libertadores, dentro, fora de casa. O time dos caras está vivendo uma excelente fase. Líder do grupo da Libertadores com 100% de aproveitamento e praticamente classificado. Líder do Campeonato Brasileiro, né? Com 7 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Realmente vem muito bem, além de ter um jogo e uma vitória na Copa do Brasil. Mas a gente sabe, clássico é clássico. Eu sempre costumo falar aqui, clássico não tem favorito. Os últimos jogos aí fica de exemplo para todos nós. E eu cito sempre o clássico contra o Corinthians, principalmente antes da gente quebrar o tabu. Por quê? Várias oportunidades, o São Paulo vinha numa boa fase, enquanto o Corinthians vinha numa draga, até lutando contra o rebaixamento em algumas ocasiões aí que nós enfrentamos a equipe deles e eles saíram vitoriosos. Aconteceu com o Palmeiras também, muitas vezes o Palmeiras vindo voando, atropelando, São Paulo meio capengando ali e vencemos ele, assim como perdemos para o Corinthians. Então o clássico nunca tem favorito, apesar dos momentos. Se você for muito otimista, você pode falar, Alemão, mas faz muito tempo que o São Paulo não perde também. Mas faz quanto tempo que o São Paulo não joga bem? Realmente, faz muito tempo que a gente não perde, mas não ganha, empata um ali, empata 5, ganha 1. Depois empata 3, ganha 1. Beleza, não tá perdendo, mas pelo amor de Deus, né? Até quando ganha não tá jogando nada. O Zubeldia não tem aquele melhor retrospecto jogando os clássicos. Se a gente for pegar os últimos treinadores que passaram, Carpini teve melhor desempenho, Rogério Ceni teve melhor desempenho. Então, realmente, é um time que a gente fica naquela incógnita, né? A gente fica naquela dúvida. Será que o São Paulo pode fazer o jogo da vida dele num clássico contra o Palmeiras e vencer o jogo? Será que o São Paulo vai fazer mais um jogo ruim e outro empate? Será que o Palmeiras vai aí manter aí a boa fase e vai atropelar ou então até ganhar do São Paulo? Eu acho, né? Eu até converso aqui em casa com meu pai, com meu irmão. Quando o São Paulo enfrenta um time melhor, o São Paulo até joga melhor. Pode ver, o Flamengo é sofrido para ganhar da gente, o Palmeiras é sofrido para ganhar da gente. Aí a gente pega um timezinho mais fraquinho e não consegue jogar. Eu acho que vai dar mais jogo amanhã contra a equipe do Palmeiras, né? Mas, sinceramente, a gente, sendo torcedor São Paulino, obviamente a gente espera a vitória. Sendo um pouquinho mais realista, é uma incógnita esse time do Zubeldia. Mas temos aí novidades para vocês. Primeiramente, Oscar treinou normalmente essa semana. Ele já era, né? Tinha até uma expectativa, né? Esperado no último jogo da Libertadores. Acabou a comissão técnica também, junto com os fisioterapeutas, os médicos do São Paulo, tendo um pouquinho mais de precaução. Ele sequer viajou, ficou em São Paulo, né? Treinando e está pronto, está preparado para o próximo jogo e pode já voltar à equipe titular. Tudo, obviamente, depende do Zubeldia. Pode ser que tenha um pouquinho mais de cautela, né? Só para vocês entenderem, o Lucas Moura voltou há 2 jogos atrás, ficou no banco e entrou durante o jogo nas 2 últimas partidas. Arboleda e Pablo Maia voltaram e nem saíram do banco. Pode ser que isso aconteça também com o Oscar, né? Mas o jogador está treinando normalmente e, como eu falei, existe uma possibilidade, pela importância do jogo, do Oscar iniciar aí os 90 minutos, tá bom? Só para esclarecer para vocês aí este ponto importantíssimo, que é realmente uma notícia muito, muito legal aí, um jogador assim, mano, de altíssimo nível, né, um meia armador que a gente precisa. Então realmente aí é um retorno, um reforço muito grande para esse clássico contra a equipe do Palmeiras. Temos outras boas notícias também. Primeiramente, Marcos Antônio, o jogador terá o seu contrato renovado com o São Paulo de empréstimo até dezembro, né? O jogador estava com o contrato aí se encerrando, né? Ele que pertence a Lazio, outros clubes brasileiros já estavam de olho nele. O jogador terá o seu contrato prorrogado até dezembro por empréstimo e depois São Paulo terá uma obrigação de compra, aí já não passa mais a ser uma opção de compra, ou seja, Marcos Antônio é jogador definitivo do São Paulo, o jogador está atingindo aí as metas
Eu, sinceramente, não vejo ele como titular. Muita gente está gostando aí do Marcos, é um motorzinho e tudo mais. Mas se a gente for falar da dupla titular do São Paulo do meio de campo, é Alisson e Pablo Maia. Tá certo que os dois jogadores aí sofreram lesões sérias aí recentemente. O Pablo Maia, inclusive, está voltando. Aí, sem o Pablo Maia, já considerando o Alisson titular, estava o Luiz Gustavo titular. Luiz Gustavo também teve um problema sério, também está fora, e aí sim veio o Marcos Antônio. Ele foi basicamente ali uma quarta opção, isso brigando com o Bobadilla, né? Que ano passado o Bobadilla foi titular, ele inclusive encerrou a temporada 2024 sendo titular. Então, sem Pablo Maia e sem Luiz Gustavo, muita gente apostava no Bobadilla, trazendo o Marcos Paulo para uma quinta opção ali no meio de campo, né? Acabou que ele virou titular, jogou todos esses últimos jogos, e muita gente gostou. Eu, sinceramente, nunca fui muito fã dele. Acho que ele toca muito para trás. Ele é um motorzinho ali, mais para jogo mais pegado. Principalmente amanhã, pro São Paulo e Palmeiras, ó, vai ser jogo pegado. Não vai ter moleza não, para nenhum dos dois lados. Eu acho que para esses jogos de Libertadores, jogos importantíssimos, o Marcos não se sobressai muito. É um jogador meio franzino e que muitas das vezes força muito o passe para trás, quando muitas vezes ele deveria ser aquele homem, né, de começar a jogada, armar uma jogada, achar um passe diferente. Essa é a minha opinião, mas como aí o contrato já está de maneira oficial acertado, então a gente traz aí a notícia para vocês. Agora uma notícia que não é muito boa. Recentemente a gente noticiou para vocês o interesse do Cruzeiro no Lucas Ferreira, atacante que surgiu aí nesta temporada na base do São Paulo, tá virando titular, tá jogando muitos jogos, ganhando muitos minutos. Todos os últimos jogos ele jogou, seja titular ou seja entrando no decorrer da partida. E aí aconteceu o interesse do Cruzeiro. O jogador e seu staff, sua família, não quiseram negociar, não quiseram aí negociar com a equipe cruzeirense. Agora tem outras duas equipes interessadas em seu futebol, principalmente o Bahia. E galera, os números são muito baixos para os clubes contratarem. Só para vocês terem uma noção, ele ainda recebe um salário de base. Ele recebe 20 mil reais. Em termos de futebol, é muito baixo. A gente sabe disso. Tem jogador aí recebendo R$1 milhão por mês, enquanto um moleque que está voando, 19 anos de idade, recebe 20 mil reais. E a multa rescisória dele é de 40 milhões de reais. É também uma multa considerada baixa, tendo em vista todo o potencial futuro que esse moleque tem. E ela se torna mais baixa ainda quando a gente fala do Bahia. Por quê? O Bahia é Grupo City. Os caras compram e vendem em euros. Então, para eles, 40 milhões de reais não é nada. É um documento que eles assinam ali diariamente. É uma transferenciazinha de qualquer jogador que eles fazem em todos os clubes do grupo dele. Não é nada 40 milhões de reais para o Grupo City. Obviamente, essa é a multa, tem também interesse de jogador, tem muitas outras coisas envolvidas. Mas falando para vocês que esse valor é baixo. A notícia ainda é a mesma de quando o Cruzeiro teve interesse. O jogador quer ficar no São Paulo e o São Paulo está correndo aí igual um maluco para renovar esse contrato, colocar a multa em 600 milhões, dar um aumento gigantesco para o moleque que muitas das vezes já é titular da nossa equipe, para que ele possa ficar e, se ele for sair, obviamente que saia por uma grande venda e por um grande valor para o São Paulo colocar aí em seus cofres. Hoje essa é a informação, interesse do Cruzeiro e também do Bahia, e o valor é muito baixo, 40 milhões de reais. Para o Cruzeiro eu também acho baixo, que é SAF, né? Mas é uma SAF de um cara brasileiro, 40 milhões é um investimento. Imagina para esse Grupo City aí, 40 milhões de reais não é nada para os caras. Imagina, os caras pagam a multa ali, o moleque hoje recebe 20 mil, oferece um salário de 100, 150 mil, óbvio que o moleque vai aceitar, vai pensar no futuro dele, vai pensar na família. Claramente ele já é bem estruturado pelos empresários, pela família, porque chegou a primeira proposta do Cruzeiro, ele já não quis. O São Paulo está correndo contra o tempo para renovar o contrato dele, um contrato longo, com um bom salário e obviamente com uma boa multa rescisória, né, para tranquilizar ali o tricolor. E se, como eu falei, se for vender, que seja por um grande valor, para que a gente possa também, né, ter o nosso retorno, né? A gente revela o moleque, cria um moleque ali em Cotia, sobe pro profissional, dá toda a estrutura, dá tudo. Aí quando for vender, espera claramente, né, um bom retorno financeiro, que é o que a gente espera, né? Para você hoje, quanto tá valendo aí Lucas Ferreira? Quero saber sua opinião. Eu, sinceramente, entre os três, Alves, Rian e Lucas, eu acho o Rian ainda à frente. Mas hoje, quem está melhor no profissional é o Lucas. O Alves ainda está tentando engatinhar, o Rian tem poucas oportunidades. Então, para mim, o Lucas é desses três o melhor. Então, quanto está valendo hoje aí para você no mercado? Deixa nos comentários.
Fechou? O vídeo tá chegando ao final, mas não esquece de dar uma moral pra gente aí, deixa o like, os comentários, compartilha com os amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Fico por aqui, volto amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!